To the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. Então, pessoal, para quem não sabe, eu trabalho em um hotel de madrugada, né? E cheguei em casa, fui dormir e simplesmente acordei. Estados Unidos já tinham bombardeado todo o Irã. E o que a gente tá vendo nessas notícias já tá sendo falado tem muito tempo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu. O Trump ele soltou um anúncio, né? Em larga escala aí, um ataque de larga escala no Irã. Alguns vídeos dos iranianos comemorando. Eu tô aqui no El Mundo Oficial, né? Uma página aí que relata tudo que tá acontecendo aí no mundo. E a gente já tá vendo umas coisas bem diferentes, né? Assim, a possibilidade de Ayatollah Ali Khamenei ter sido atingido ou até eliminado ganhou força no noticiário internacional após o ataque de Israel contra alvos no Irã. Neste momento não há confirmações oficiais de morte, mas a hipótese passou a ser tratada como uma possibilidade real e crescente diante dos tipos de alvos atingidos, do nível de operação e das informações ainda fragmentadas circulam em meio à escala militar. A Reuters informou que o Khamenei foi levado para um local seguro após os ataques, sem confirmar sua morte. A Axios noticiou que ele esteve entre os alvos centrais das ofensivas. Já versículos israelenses como Times of Israel e Jerusalem Post repercutiram avaliações de cenários envolvendo a cúpula iraniana, reforçando a percepção de que a possibilidade é levada a sério no contexto da guerra, embora ainda sem confirmações públicas definitivas. Então não se sabe se ele realmente foi eliminado ainda. Vamos pegar aqui direto da CNN. Trump inicia os esforços de mudança de regime no Irã, algo que ele prometeu evitar. Prometeu evitar mais ou menos, né? Porque isso aqui já tá formado desde muito tempo atrás. Desde daquele ataque, aquelas torres bem parecidas, né? Vocês entenderam do que eu tô falando. Não é segredo que a polícia externa do presidente Donald Trump em seu segundo mandato tem sido mais militarista. Trump cogitou reivindicar o canal do Panamá, Canadá e Groenlândia para os Estados Unidos. Ele lançou ataques contra 7 países diferentes em 2025 e até ressuscitou a política americana de depor líderes latinos-americanos com operações na Venezuela. Ele matou mais de 150 pessoas em supostos barcos de narcotráfico por meio de ataques extrajudiciais, o que pode ser muito bem considerado um crime de guerra. Mas seus novos ataques contra o Irã representam algo completamente diferente. Segundo o próprio Trump, esses não são ataques isolados, mas sim campanha militar massiva e contínua ao lado de Israel, que ele considera uma guerra. E alerta que pode custar vidas americanas. Embora seus breves ataques ao Irã junto tivessem objetivos de enfraquecer o programa nuclear do país, ele indicou que esses ataques carregam um objetivo mais amplo e maior de uma mudança de regime. Tudo o que eu quero é liberdade para o povo, disse Trump ao Washington Post pouco depois das 4 horas da manhã, horário leste dos Estados Unidos, horas após o primeiro ataque. Mas definitivamente não foi isso que Trump e sua equipe prometeram ao povo americano ao longo dos anos, ou mesmo recentemente. De fato, nem todas as ações militares de Trump esta é a mais contraditória. Trump se opôs veementemente à mudança de regime no Oriente Médio. O presidente se posicionou explicitamente contra a mudança de regime no Oriente Médio e defendeu um foco em questões mais próximas da casa. Ele invocou essa posição frequentemente durante a campanha de 2016 ao se opor à guerra do vizinho Iraque e ao retratar seu adversário democrata Hillary Clinton como uma belíssima, irremediável e gatilho fácil. Precisamos abandonar a política fracassada de reconstrução nacional e mudança de regime que Hillary Clinton impulsionou no Iraque, na Líbia, no Egito e na Síria, disse Trump na Convenção Nacional Republicana de 2016. Ele afirmou que a derrubada de regimes sem planos suficientes cria vácuos de poder, que são preenchidos simplesmente por terroristas. Ele afirmou que iria quebrar o ciclo de mudança de regime e abandonar a política de mudança de regime imprudente defendida pelo meu oponente. Em 2019, Trump reiterou sua posição: nossa política de guerra sem fim, mudança de regime e construção nacional está sendo substituída pela busca lúcida dos interesses americanos, disse Trump. É função de nossas forças armadas proteger nossa segurança, não ser polícia do mundo, né? E ele já vem tomando essa posição de não ser polícia do mundo já desde o começo do ano, né? E ele já vem reiterando essa posição dele de não ser a polícia do mundo tem um tempo, né? Desde a retirada ali das tropas da Europa.
quando ele parou de mandar dinheiro para a ONU, né? A ONU até falando que possivelmente eles vão quebrar sem o apoio dos Estados Unidos. E esse papinho aqui de libertar o povo não cola muito, né? É muito parecido com o da Venezuela. Primeiro ele fala isso, depois ele fala que é pelo óleo, depois ele fala que é por não sei o quê. Mas a verdade é que ele precisa do óleo, né? O óleo da Venezuela ele é muito grosso. E um dos componentes para ele conseguir transportar esse óleo da Venezuela, que é muito grosso, é muito pesado, os aviões não suportam, nenhum meio de transporte suporta, eles precisam misturar com um óleo mais simples, né? E um óleo que é mais leve e mais simples está todo ali naquela região do Irã. Então, assim, esse papinho de ser pelo povo, pela liberdade, é de novo, né? Se ele afirma que ele não é a polícia do mundo e ele não tem que guardar ninguém, então esse papinho é meio sem pé sem cabeça, né? A verdade é que o mundo ele vai ser repartido. As potências mundiais elas já estão aí para pegar cada um a sua partezinha. Os líderes do mundo vão puxar provavelmente outras reuniões globais para falar sobre a defesa do país, que o mundo está estável, blá blá blá. Esse pode sim ser o começo do fim, mas pode também não ser, né? Os ataques que são praticados eles são muito diretos, né? Ele não é para destruir a população ou algo assim, são mísseis altamente performáticos onde eles atingem o alvo bem onde eles querem, né? E aqui outro veículo da imprensa falando, né? O israelense noticia a morte de Ayatollah Khamenei, Irã nega. Então, veículos israelenses divulgam nesse sábado 28 que há indícios de que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, teria sido morto ou ferido na primeira onda de ataques atribuída aos Estados Unidos e a Israel. A informação foi publicada com base em fontes não identificadas e não teve confirmação independente até o momento. Pouco depois, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que Khamenei está vivo. Segundo declarações reproduzidas pela imprensa internacional, o governo iraniano não confirmou oficialmente qualquer morte ou ferimentos envolvendo o líder supremo. Os bombardeios ocorreram na manhã e atingiram diretamente cidades iranianas, incluindo a capital de Teherã. Relatos indicam explosões em áreas próximas a estruturas governamentais e militares. Imagens capturadas pela Airbus mostram que o complexo associado ao Ayatollah Khamenei. Imagens capturadas pelo Airbus mostram que o complexo associado ao Ayatollah Ali Khamenei em Teherã parece ter sido fortemente danificado ou destruído. O local é amplamente entendido como residência oficial e o complexo administrativo do líder supremo do Irã. E aqui a gente tem as fotos de como é que ficou o complexo administrativo do líder do Irã, né? Ficou bem... deu uma pegada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o início de Major Combat Operations contra alvos no Irã e declarou que a ofensiva fazia parte de uma ação coordenada com Israel. A operação foi identificada por autoridades americanas como Epic Fury, Fúria Épica. Autoridades de alguns países relataram interceptações de projéteis e acionamentos de sistemas de defesa aérea. Também houve confirmações de impacto em áreas associadas à presença militar dos Estados Unidos no Bahrein. A troca de ataques se estendeu por diferentes pontos do Oriente Médio durante a tarde deste sábado 28. Os governos da região divulgaram alertas à população a adotarem medidas de segurança. No plano diplomático, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota condenando os ataques realizados contra o Irã e pedindo respeito ao direito internacional, né? Então a gente vê com aquele assunto de direito internacional, mas é direito do cara escravizar a população dele? Então fica aí, né? Até onde que esse direito aí é internacional? É muito complicado essas questões aí, né? Mas novamente a gente tem ali pessoas falando que o Khamenei foi morto, outros falando que não foi morto. A gente nunca sabe. E quem vai ser o próximo grupo aí a dominar o Irã, né? Bom, é isso. Foi um vídeo mais não planejado, né? Foi uma notícia aí de última hora. Mas a gente tem que abrir um pouco os nossos olhos, né? Pra entender bem quem é que tá dominando esse xadrez global aí, né? O mundo ele é dominado pelo mal, então tomem muito cuidado com os políticos que vocês apoiam, mesmo que sejam internacionais, não nacionais, né? A gente nunca sabe ali muito bem no que esse pessoal tá envolvido. O Trump mesmo, ele vem com essa de parar as guerras, querer Nobel da Paz, enfrentar ditaduras, mas a gente sabe que os Estados Unidos ele tem um plano muito maior do que o Trump ele
planeja ali, ele é um cara muito astuto, mas nunca é pelo motivo normalmente que ele fala, né? Assim, sempre tem N razões por trás, ele tenta fazer o apelo ao público, e o apelo ao público nem sempre é a verdade, né? Então, abram os olhos, filtrem os canais de notícias que vocês escutam, não acreditem em tudo que eles explicam para você, tenham discernimento, examine todas as coisas e retenha apenas o que é bom, né? É o que a palavra manda, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, a gente só deu um insight ali pelo que aconteceu. A gente volta com os vídeos ali mais roteirizados ao longo da semana. Beleza? Valeu, rapaziada!